Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração e que não entrega a sua alma à vaidade, não jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Amém, queridos? Irmãos, nós estamos vindo aí de 4 reuniões, essa é a quarta, onde nós estamos falando sobre essa realidade poderosa, desde o Salmo 21. Salmo 21 fala do juízo de Deus, né? Nós falamos muito sobre isso. Deus é um Deus que vai julgar todas as coisas, né? Essa é uma doutrina elementar da fé cristã, segundo Hebreus capítulo 6. Mas eu também falei que não é vontade de Deus mandar nenhum homem para o inferno. A Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Deus nunca planejou mandar nenhum homem para o inferno. Se algum homem vai para o inferno, não é porque ele fez algo de errado, mas foi porque ele recusou o perdão de Deus. E essa é a lição do Salmo 22. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor se fez pecado para que nós não precisássemos tomar do cálice da ira de Deus. Então nós recebemos esse perdão do Senhor, porque o Senhor nos salvou. Amém, irmãos? Salmo 23 fala sobre... Salmo 22 vai falar dessa justificação pela fé. O que eu e você precisamos fazer? Crer nisso. Crer que o Filho do Homem veio para resgatar o que se havia perdido. Aleluia! Crer que todos pecaram, destituídos estávamos da glória de Deus, mas pelo sacrifício, pelo sangue da aliança, da santa aliança, nós fomos resgatados. Bendito sangue, bendito Cordeiro. Amém? Maravilhoso. Jesus morreu na cruz por nós. Glória a Deus. A dívida do pecado foi paga. Mas e aí? Só isso? Não. Agora tem uma caminhada inteira, né? Nós cantamos aqui, né? O Senhor está edificando uma casa para que o seu Espírito tenha morada perpétua. As palavras de Efésios capítulo 2, do 20 ao 22, fala que cada um de nós estamos sendo fundamentados como pedras, né? Fundamentados nesse fundamento que é Cristo. Para quê? Para a habitação, para a morada de Deus no Espírito. Efésios 5 vai dizer que o Senhor está edificando uma esposa, salvando um corpo. Já é corpo, mas continua sendo salvo. Aleluia. Romanos 8, 28 e 29 vai dizer que Ele vai fazer todas as coisas, né? Todas as coisas vão, de certa forma, cooperar para que esse alvo seja atingido. Que alvo é esse? Que nós sejamos filhos semelhantes a Ele. Amém? Então nós estamos sendo edificados como uma esposa. Essa obra ainda não está completa, ela está sendo processada. Nós estamos sendo construídos como uma casa, como pedras de uma casa, e nós estamos crescendo como filhos de Deus. E isso foi a lição do Salmo 23. Tudo isso debaixo do pastoreio do nosso pastor. Amém? Aquele que, quando nós o temos, não precisamos de mais nada. O Senhor é nosso pastor, de nada temos falta. Aquele que nos guia às águas tranquilas, nos guia pelas veredas da justiça. Aquele que nos repreende com a vara, nos orienta com o cavalo, com o cajado, né? Aquele que prepara uma mesa, ainda que nós estejamos cheios de inimigos em volta, na presença dos nossos inimigos,
Então esse é o Salmo 23, é o Salmo da santificação. E aí a gente chega no Salmo 24, a glória de Deus, né? Então você vê como é que começou? Um juízo iminente, uma morte anunciada. Mas o Salmo 24, essa obra gloriosa, nos fala que nós experimentamos dessa glória. Essa glória não é merecida, irmãos. Essa glória só nos é outorgada, só nos é aberta a porta para participar dessa glória, porque Ele fez toda essa obra. Amém? O seu sangue nos justificou. A sua palavra, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a sua palavra tem nos santificado. E por isso nós estamos ávidos, né? Nós estamos autorizados a entrar nessa glória. Amém? Então o que diz o Salmo 24? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Olha o que diz a sua Bíblia aí, meu irmão. Todos os habitantes do mundo são do Senhor. Isso é lindo. Eu conversava um dia com uma pessoa e a pessoa falou, falando sobre apelos, né, pregações, e alguém disse, você precisa fazer com que Jesus seja o Senhor da sua vida, o dono da sua vida. Não, Ele já é o dono, Ele já é o Senhor. É o que a Bíblia diz. A esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E o que diz Salmo 24? Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Todos os que estão aqui, independente de crer ou não, de obedecer ou não, de aceitar ou não, são do... Então, se é do Senhor, Ele comprou tudo. Nós somos do Senhor, amém, queridos? Agora, se vamos herdar a glória ou não, é outra história. Mas que nós somos do Senhor, somos do Senhor. Então, o que nós, como igreja do Senhor, precisamos fazer? E aqui Ele não está nem dizendo que a igreja é do Senhor, Ele está dizendo que todo mundo é do Senhor. Todos esses que estão blasfemando, todos os que estão odiando Deus e dizendo não a Deus, os ateus, os feiticeiros, todos eles, todos, a Bíblia diz que todos eles, o mundo todo, todos os que nele habitam são do Senhor. É isso que a nossa Bíblia está escrito. Então, porque Ele comprou todas as coisas, redimiu todas as coisas, então Ele tem autoridade sobre todas as coisas. E aprove ao Senhor, àqueles que entendem essa obra, Ele fazer com que essas pessoas sejam herdeiros. Então a Bíblia vai dizer, tal é a geração dos que o buscam. Então entre todos esses que são do Senhor, existem aqueles que o buscam. Amém? Então essa é a geração dos que o buscam. Mas não pense, querido, que Deus quer que você o faça Senhor da sua vida. Ele já é Senhor da sua vida. Se você obedece ou não, o problema não é meu, é seu. Mas Ele já é Senhor da sua vida. Todo o poder, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus falou isso. Bobo é a pessoa que diz, eu tenho liberdade. Não tem nada, querido. Você que pensa que tem. Jesus já é dono de tudo. Comprou, redimiu todas as coisas. Amém? Bendita esperança. Então agora Ele abriu essa oportunidade para que nós o buscássemos. Tal é a geração dos que o buscam. E esse salmo é maravilhoso, porque é o salmo da glória, da glorificação. É o salmo de Sião. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Né? Quem subirá? Quem estará nesse lugar santo? Alguém precisa abrir caminho para esse lugar. Esse lugar que um dia foi a nossa casa, mas que por causa do pecado, nós fomos desautorizados a viver lá. Você lembra quando Adão pecou e Deus tira Adão do Éden e coloca dois querubins guardando o jardim, de maneira que o homem não tivesse mais acesso à árvore da vida? Esse caminho fechado, o Senhor abriu com o rasgar do seu próprio corpo.
Hebreus vai dizer isso, que pelo novo e vivo caminho, pelo véu que um dia estava impedindo, mas agora nós estamos autorizados por causa dele a voltar. Amém? A acessar aquele lugar que estava proibido para nós. Esse lugar é chamado na Bíblia de tantos nomes. Aqui está sendo chamado como um lugar santo. Quem subirá e quem habitará no lugar santo? Amém? A saudade, querido, desse lugar, né? O desejo desse lugar. Hebreus vai dizer isso, né? Que nós temos essa saudade e voltaríamos, mas de alguma forma Deus fez com que a gente não se lembrasse disso. Mas sabe esse sentimento que cada um de nós tem, de que nós estamos voltando para casa? Eu sei que alguém entende o que eu estou falando. Quando a gente fala sobre Sião, sobre esse jardim do Senhor, sobre essa presença do Senhor, esse sentimento de, mas eu nunca tive lá. Mas a Bíblia diz que na eternidade nós somos de lá, porque Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, eternamente nele. Efésios 1:9 vai dizer que o ministério de Jesus é fazer retornar todos do céu e da terra, convergir, né? E a palavra ali é de fato tornar a trazer novamente para debaixo desse cabeça todas as coisas, né? Para a gente é muito difícil entender isso, tornar a trazer. Parece que nós estamos caminhando para um lugar onde a gente... Mas, querido, não tenha dúvida, nós somos desse lugar. Nós só estamos voltando para casa. Quem lembra de Zacarias 9? Abra sua Bíblia aí, Zacarias 9. Vale a pena repetir. Zacarias 9, versículo 11. Que texto lindo. Diz assim: ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus presos da cova. Presta atenção nisso. Em que não havia água. Todos nós sabemos que nós estávamos mortos nos nossos delitos, nossos pecados, na sequidão da nossa alma. Mas Ele nos tirou pelo seu sangue, aleluia. E o versículo 12 é um convite. Olha o que diz o versículo 12: voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Aleluia. Então o Monte Santo que você está vendo em Zacarias, em Salmo 24, ele vai estar sendo retratado em Zacarias 9 como fortaleza. Voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Nós que outrora éramos prisioneiros da cova, agora nós somos prisioneiros do amor, da esperança. Paulo vai dizer, nós somos prisioneiros de Cristo. Como é bom, querido, como é bom estar cativo de Jesus, né? Como é bom ser... Os homens desejam liberdade. Eu não desejo liberdade, eu desejo estar cativo de Jesus, né? O que nós vamos fazer com uma liberdade? Nada. Mas essa liberdade, né, cativado por Jesus, que coisa maravilhosa. Desejar estar. Poderíamos fazer o que quiséssemos, mas nós desejamos estar com Ele. Aqueles que buscam a tua face, né? No mundo é assim, no mundo você é aprisionado. Nós somos aprisionados, nós somos literalmente chicoteados pelo pecado. Mas a servidão de Jesus não é assim. A servidão de Jesus é graciosa, é leve. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, nós amamos ser filhos, servos de Jesus. O mundo não consegue entender isso, porque ele vai dizer, eu estou perdendo a minha liberdade. Nada disso. Zacarias vai dizer, prisioneiros da
esperança. Amém? Olha o que diz Salmo 68, versículo 18. Olha que lindo, irmãos. Quando subiste ao alto, estou falando do Salmo 68 para explicar o 24, tá? Quando subiste ao alto, levaste cativo, fala, levaste cativo o cativeiro. Olha que lindo, irmão. Ele não libertou os cativos para uma vida de liberdade dissoluta, não. Ele levou cativo o cativeiro. O cativeiro que estava cativo, né, preso nessa cova sem água, agora está cativo de Cristo. Recebestes homens como dons, até dos rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Aleluia. Sabe o que o Salmo está dizendo? Quando o Senhor subiu. Olha o que diz João capítulo 3, versículo 13. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Jesus já estava profetizando isso. Então a Bíblia diz que quando o Senhor sobe, Ele leva cativos o cativeiro, querido. João capítulo 20, versículo 17. Jesus tinha acabado de ressuscitar. E havia uma mulher aficionada por vê-lo. Irmão, me chama a atenção a vida de Maria Madalena. Por quê? Porque Maria Madalena não queria outra coisa a não ser ver o Senhor. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que na madrugada do terceiro dia, na ressurreição, e a Bíblia diz que esse era o primeiro dia da semana, versículo 1 diz, Madalena foi ao sepulcro. Irmãos, foi a primeira pessoa que foi ao sepulcro. Eu imagino como deve ter sido a noite dessa mulher. A Bíblia diz, no iniciozinho, na madrugada do primeiro dia da semana, que era o terceiro dia da crucificação, ela vai para o sepulcro, correndo para o sepulcro. Para quê? Para ver Jesus. Envolto à tristeza, envolto a tudo, mas havia uma esperança. Alguém deve ter lembrado, ele disse que é o terceiro dia e ressuscitar. Então ela chega lá no sepulcro, e nós vamos ler tudo, não tem tempo aqui, mas ela vê que não tem nada. E a pedra estava removida, e ela volta, chama Pedro, João. João e Pedro correm. João passa Pedro, não entra no sepulcro. Pedro entra, zero, não tinha ninguém no sepulcro. O lenço que cobria a cabeça de Jesus não estava enroladinho no lugar à parte. Aí os dois discípulos vão embora. Sabe o que acontece com Maria Madalena? Continua lá. Ela diz, eu fico pensando, essa mulher deve ter pensado, não saio daqui sem ver ele. Aleluia! Que desejo de ver o Senhor. Você entende que tipo de igreja nós estamos falando, irmãos? Uma igreja que anseia pela glória de Deus, uma igreja que anseia por Jesus. E aí o que aconteceu? Ela vê um homem, acha que é um jardim. Primeiro coloca a cabeça lá dentro, vê dois anjos, um sentado na cabeceira, outro no pé, onde Jesus tinha ficado deitado. E eles perguntam, o que você está procurando aqui? Que coisa tremenda, né, irmão? Se Jesus falasse isso com a gente hoje,
Ei, o que você veio fazer aqui hoje? O que está no teu coração? Só tinha uma resposta, irmão: eu vim ver ele. Amém? E eu vou dizer, Jesus não consegue ficar sem se manifestar para alguém que tem coração desse tipo. E aí ela vê um homem, acha que é o jardineiro, e pergunta assim: onde você colocou o corpo dele? E quando ela está meio triste assim, ele fala: Maria. Meu Deus. A mulher desmonta por dentro e fala assim: é tu, Senhor. Pensa nisso, irmão. Eu penso que a mulher queria se jogar no colo dele. Ele fala: não me detenha, porque eu não fui ao Pai. Então aqui nesse texto, João capítulo 20, versículo 17, você vê que logo que Jesus ressuscitou, ele subiu ao Pai. E depois você vai ver que ele vai descer e vai ficar 40 dias na terra. Você está comigo aqui ou não? Com o corpo glorificado. Mas o fato é que a Bíblia diz, se nós olharmos com atenção, é que ele imediatamente não fez absolutamente nada, porque ele subiu ao Pai. E essa subida está no Salmo 24. Irmãos, de repente um homem glorioso começa a subir. Nunca, nenhum homem fez isso. Então isso para o céu é algo inédito. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7. Vamos só colocar algumas bases aqui, tá? Daniel teve a visão disso que nós estamos falando. Daniel 7, versículo 13 diz assim: eu estava olhando nas minhas visões de noite, preste atenção, mais ou menos 600, 500 anos antes de Cristo, 580 anos antes de Cristo, Deus mostrou para Daniel essa realidade que nós estamos falando aqui hoje. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Presta atenção aqui, meu irmão. Daniel não está dizendo eis que ia nas nuvens. Daniel está dizendo eis que vinha. Então, de alguma forma, Deus pegou Daniel na visão e colocou ele lá em cima. Amém ou não? E daqui a pouco, sabe o que Daniel está vendo? Está vendo Jesus vindo. E ele vai explicar. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações, línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará. E o seu reino é o único que não será destruído. Pronto, você acabou de ver aqui no livro de Daniel a subida de Jesus. Você entendeu? Foi dado a ele. Por isso que o Salmo 24 começa dizendo que do Senhor é a terra. Você pode dizer aleluia para isso. Do Senhor é a terra. Do Senhor são todas as coisas, todos os homens, todas as pessoas. Tudo que você imaginar é do Senhor. Não há nada nesse mundo que não pertença a Ele. Porque foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino. Todos os povos, nações, línguas adoraram o domínio dele. É um domínio eterno, não passa. E o seu reino nunca será destruído. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Que ingenuidade você achar que você pode mandar na sua vida. Vai, continua achando isso. Ele já é dono de tudo. E agora, a única coisa é o desejo do Senhor. Quem subirá ao Monte Santo do Senhor comigo? Dono de tudo. Agora eu quero levar vocês para subir comigo para essa realidade.
Então a primeira subida que ele dá, você vai ver no versículo 7. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. O versículo 8, quem é esse Rei da Glória? Daniel viu o ancião de dias subindo, um homem semelhante ao filho do homem subindo, e foi levado ao ancião de dias. Quem é esse homem? Quem é esse homem? E as portas eternas recebem uma ordem, e ele diz assim: o Senhor poderoso na guerra. Aleluia. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Sabe o que aconteceu, irmãos? Os portais se abriram, seja lá como foi esses portais, e ele entrou com autoridade, se assentou no trono da sua glória. E você viu Daniel dizendo: foi-lhe dado todo domínio, tudo. Meu irmão, tudo está na posse desse poderoso na guerra. Amém? Mas o Salmo diz que ele não só subiu, ele diz que ele levou cativo. Paulo vai dizer que ele foi às partes inferiores para tomar o cativeiro e levar cativo, para transformar os filhos da cova em filhos da esperança, prisioneiros da cova em prisioneiros da esperança, até dos rebeldes. Eis-me aqui, até daqueles que são rebeldes ou eram rebeldes, nós. Por isso que você vê, irmãos, no versículo 9, nós podemos dizer que é a segunda subida. Que coisa tremenda, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E a resposta agora: quem é o Rei da Glória? E ele diz: o Senhor dos exércitos. Amém? O Senhor que já não está sozinho, que agora o Senhor recebeu homens como dons. O Senhor que leva todos aqueles que o buscam, que creem nele, para habitar nesses lugares altos. Aleluia, querido. Então isso já é uma realidade. Essa já é uma realidade para a igreja de Cristo. Nós já estamos nesses lugares, assentados com ele. Abra aí Efésios 2. Aleluia. Versículo do 1 ao 6 diz: ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Por isso que a Bíblia diz que nós éramos prisioneiros da cova, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, filhos da ira. As pessoas ficam assustadas quando a gente diz: querido, se você recusa o perdão de Deus, você vai caminhar para a ira. Ah, não diga isso, Jesus é muito bonzinho, eu não quero esse evangelho. Olha o que a Bíblia diz: por natureza nós éramos filhos da ira. Pelo menos é o que está escrito na minha Bíblia. Como também os demais. Isso é que nós éramos, prisioneiros da cova, de uma cova seca, sem água. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos ainda nos nossos delitos, olha o que diz a palavra de Deus: nos vivificou em Cristo, pela graça sois salvos. Olha o versículo 6: e nos ressuscitou com ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Querido, o céu já é uma realidade para a vida do verdadeiro crente.
Por isso que agora vale um parêntese aqui. Se nós ainda nos movemos pelas coisas da terra, é um sinal claríssimo de que nós ainda não somos esses prisioneiros da esperança. Desculpa a franqueza, talvez nós sejamos membros de igreja, evangélicos, etc, etc, mas prisioneiros da esperança ainda não. Por quê? Porque quando nós somos prisioneiros da esperança, nós já estamos com Ele. Porque subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Então, queridos, você pode imaginar isso? O Senhor subindo e você subindo com Ele. Amém? Ô meu irmão, que negócio maluco é esse aí? Estou aqui sentado no banco, estou até olhando aqui nesse banco, né? E você está dizendo que eu já estou habitando nesse lugar? Já é uma realidade. Amém? Hebreus 12. Versículo 22. Tendes, porém, chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia inscrita dos primogênitos inscritos nos céus. Tendes chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Vede, não rejeiteis ao que fala, se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu, dizendo: ainda uma vez abalarei, não só o céu, não só a terra, mas também o céu. Ora, a declaração ainda uma vez mostra a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas, para que as inabaláveis permaneçam. Aleluia! Amém? Agora olhe com atenção o versículo 28. Nós acabamos de ler no capítulo 7 de Daniel que aquele que subiu aos céus, presta atenção, recebeu um reino eterno. Amém? Mas olha o que ele faz com esse reino eterno. Ele quer partilhar comigo e com você. Ele diz: eu quero que você participe disso. E ele diz assim: porque pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Que reino é esse? O que ele recebeu. Sabe o que nós estamos lendo aqui, irmãos? Deixa eu terminar aqui primeiro. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Eu quero de maneira muito simples dizer o que Jesus foi fazer no céu. Quando ele disse para Maria Madalena: não me detenhas porque eu ainda não fui ao Pai. Ele foi fazer, sabe o quê? Ele foi fazer isso que nós lemos em Daniel: receber esse reino. Você pode dizer aleluia? Aí depois ele desce, e ele fica 40 dias vivendo aqui na terra com o corpo glorificado, e ensinando esses 40 dias que esse reino que ele recebeu do Pai é um reino que é para mim e para você também. Em Atos capítulo 1, Jesus fala, os homens falam para Jesus, glorificado já, tá? Estava quase na hora já de ser assunto aos céus. Os homens viram para Jesus e falam: é nesse tempo que o Senhor restaurará o reino a Israel? E ele diz assim: não compete a vocês saber os tempos, mas escuta o que eu vou fazer. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Sabe o que Deus está fazendo? Através do Espírito Santo, entregando para nós tudo aquilo que ele recebeu. Quando os portais eternos gritaram: quem é esse? Ele disse: o Senhor, poderoso na guerra. Aleluia. O nosso rei é um rei que vai à guerra, vence a guerra, mas está dando os despojos para cada um de nós. Tal é a geração daqueles que o buscam. A minha pergunta é: nós queremos isso?
E a palavra de Hebreus diz, veja, não, versículo 25, não rejeiteis ao que vos fala. Terça-feira nós falamos aqui, né, sobre uma ilustração do pastor Rodrigo Silva, que dizia, né, que as pessoas não vão ser julgadas, aliás, não vão ser culpadas pelo pecado que cometeram. Isso é forte demais. Como não? Elas vão ser culpadas pelo perdão que rejeitaram. Porque Jesus veio à terra, querido, para pagar todo o pecado. Ah, mas você não conhece meu pecado é muito grave. Não interessa. O sangue de Jesus clama infinitamente mais do que o sangue de Abel. Isso que Hebreus está dizendo. Mas a gente não pode rejeitar isso, irmãos. Por isso que o autor de Efésios, lá em Efésios 2, diz, pela graça sois salvos. Para que a gente não ache que nós vamos herdar esse reino porque merecemos, não. Nós vamos herdar porque Ele venceu. 33 anos e meio. Venceu, aleluia. Nasceu sem pecado. Não é mérito, não foi mérito dele nascer sem pecado. Porque ele foi fecundado no ventre da Maria pelo Espírito Santo. Qual é o mérito dele? É ter permanecido na terra 33 anos e meio sem pecado. Porque a Bíblia diz que em todas as coisas ele foi tentado e não caiu, não pecou. Para quê? Para que o sangue dele fosse um sangue puro, que clamasse mais do que todos os sangues que já foram derramados nessa terra. Amém? Então, querido, sabe o que aconteceu? Ele venceu. Aí eu vejo hoje, você está triste, estou chateado, estou deprimido. Querido, você não conhece o Evangelho de Jesus. Eu já fui assim também. Eu acho que não tem perdão para mim não. Esse negócio aí é só para gente boa. Não, até dos rebeldes. Vire para a pessoa que está ao seu lado e fala, ele levou e ele ganhou até dos rebeldes. Aleluia. Recebi homens como dons, até os rebeldes, irmãos. Porque o sangue dele cura toda rebeldia. Você só fica rebelde se você quiser ficar rebelde. Não tem desculpa. Eu pequei, eu fiz o que era mal aos olhos do Senhor. Tá bom, mas o sangue dele é um negócio fantástico. O sangue dele é um negócio que clama mais do que qualquer sangue. A única palavra que ele diz é não rejeite. Não rejeite. Eu acho lindo isso, irmãos. As pessoas ficam com medo quando fala de juízo. Mas o juízo não era para ter medo, porque ele mandou o antídoto antes. Né? Ao mesmo tempo que ele avisa dizendo, um dia o Senhor vai voltar e você vai ler o livro de Isaías, você vai ver o juízo de Deus. Pouca gente conhece isso. Bem, já pregamos isso, não vou falar de novo. Já basta um dia só. Mas que terrível será a volta. Cantamos aqui agora, a sua veste salpicada de sangue, porque vai pisar o lagar das nações. Mas que nações são essas? São as nações que o rejeitam. Mas essas nações poderiam ter sido salvas se olhassem para ele. Como diz Isaías 45, olhai para mim e sejam salvos. Mas elas não querem olhar, então o que vai restar? Juízo. Mas glória a Deus, querido, porque pela graça nós somos salvos, amém? E pela graça de Deus nós subimos com Ele. Subimos. O que você leu na sua Bíblia? Que você já está. Repita comigo, querido, eu já estou assentado nas regiões celestiais. Diga, eu já cheguei a Sião. Eu já cheguei a Nova Jerusalém. Eu já cheguei a essa Assembleia Santa. É isso que Hebreus está dizendo. Não rejeite isso. Não troque isso. O mesmo livro de Hebreus, esse mesmo livro de Hebreus, no capítulo 12, o que ele vai dizer? No versículo 16, a gente leu do 22 em diante, no 16, ninguém seja imoral ou profano. Olha que coisa tremenda. Como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o direito de... Esaú já tinha o direito, sim ou não?
mas rejeitou. Querido, nós não estamos buscando conquistar nada, ele já conquistou. O que nós não podemos é rejeitar o que ele nos deu. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Eu estou lutando para conquistar. Esse que é o nosso problema. Você não precisa lutar para conquistar nada. Você já conquistou. O que a gente precisa agora é valorizar isso que ele já fez. Subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro, e recebeu homens como dons. Efésios vai falar dos ministérios. Efésios 4, ele vai citar isso. Ele vai dizer, Deus deu dons aos homens. Citando o Salmo 68. Para que nós pudéssemos continuar esse trabalho. Querido, nós somos dádivas. Fomos entregues a ele. Até dos rebeldes, ele pegou, o sangue curou e chegou e te entregou, meu irmão. Me entregou para ele e disse, toma, é seu. O Senhor dos exércitos. Tudo que nós precisamos agora é não rejeitar isso. Mas o que os homens às vezes fazem? Eles fazem como Esaú fez. Que já tinha esse direito, mas vendeu, rejeitou. E disse assim, eu preciso matar uma fome aqui e agora. Quer dizer, Esaú é a figura daquele que estava sentado na assembleia dos primogênitos. Mas que disse, eu vou rejeitar isso para comer um pratinho de comida aqui e agora. Não faça isso, não façamos isso. Nós já estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Pelo menos aqueles que estão pensando nas coisas do Senhor. É claro que eu não estou falando de toda a expressão do cristianismo no Brasil e no mundo. Porque uma boa parte dessa expressão só pensa nas coisas da terra. Uma boa parte disso que a gente chama erradamente de igreja, só está aqui pensando nas coisas da terra. Como que eu vou me dar bem? Não, isso aí não está sentado em região celestial nunca. Não é desses que a gente está falando. A gente está falando daqueles que têm saudade do céu, daqueles que têm saudade da glória, daqueles que têm saudade do jardim, saudade da presença, daqueles que estão dizendo, Senhor, eu quero essa comunhão, eu quero habitar nesse lugar, eu quero receber do Senhor essa presença gloriosa. É desses que nós estamos falando, irmãos. Infelizmente hoje nós temos que diferenciar uma coisa da outra. Porque quando a gente fala para a igreja, parece que você, não, mas pelo menos a Bíblia diz que a verdadeira igreja, amém, irmãos? A verdadeira igreja que foi entregue ao Senhor como prêmio. Irmão, você pode imaginar isso? Pode imaginar que antes desse sangue derramado, os homens estavam presos. Independente se era bom ou mal, ruim ou bonzinho. E de repente alguém vai com autoridade e resgata da morte. Por quê? Porque esse alguém é poderoso. Porque esse alguém recebeu autorização para isso. O que você viu Daniel vendo? Nas minhas visões eu vi um homem subindo nas nuvens. Aleluia! E o que você viu lá? Foi-lhe dado as nações, os povos, a terra, o reino, todas as coisas. O ancião de dias, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, deu a ele conquistou através do seu sacrifício. Amém, querido? Imagina como que esse homem desce com autoridade para tomar do inferno, da cova, todos os que estavam presos. Aleluia! E para levá-los novamente e dizer para eles, voltem para a fortaleza. Para levá-los novamente ao lugar onde estava proibido.
de acessar, para nos levar a esse lugar chamado Sião, Monte Santo. Para nos pegar pela mão e dizer: venha. Você já foi numa festa ou num lugar assim, que é impossível de você entrar? Eu já fui, por exemplo, no Palácio Guanabara aqui, né? Cada um com seus níveis, né, irmão? O meu foi Palácio Guanabara aqui. Um dia chego lá. Mas eu imagino assim, quando eu cheguei lá, irmão, sozinho, eu vim aqui falar com o governador. Ninguém te conhece, não. Eu não ia entrar. Entende ou não? Mas eu me lembro que eu fui com uma pessoa que trabalhava lá dentro com autoridade. E aí quando ele entrou, eu só estava atrás dele. E ele entrou e ele falou assim: tá comigo. Tirei uma onda danada. O porteiro lá, sei lá o que ele era, bateu continência pro camarada. E eu falei: tamo aí. Quantos entenderam isso? Nunca eu poderia entrar. Mas quando alguém de autoridade entrou na frente e falou: tá comigo. Foi isso que Jesus fez. Aleluia. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor. E quem é esse pessoal? Está comigo. Esse pessoal está comigo. Por isso que ele diz: entre com ousadia, meu irmão, pelo novo e vivo caminho que ele já abriu pelo véu, pelo seu corpo. A única coisa que eu preciso é estar com ele. A única coisa que nós precisamos é estar com ele. Amém? Quem sabe um dia eu chego lá no Bolsonaro lá, né, irmão? Eu vim aqui falar com o Bolsonaro. Se chegar lá e falar, vim aqui falar, eu votei nele. Não, pode não, meu. Mas vai que um ministro vai na frente e fala comigo: está comigo. Agora você imagina, irmão, que Jesus faz esse pessoal virar nada. Ele entrou, sabe aonde? Ele entrou na glória, meu irmão. Ele entrou diante do trono de Deus, da presença de Deus. E ele disse: esse pessoal aí, o meu exército, a minha esposa, os meus filhos, a minha casa, os meus eleitos, aqueles que buscam a minha face, aqueles que me amam, aqueles que vão ao sepulcro de manhã cedo buscando a minha presença, eles estão comigo. Eles entram também. E por isso que a Bíblia diz que você já entrou lá. Não é porque você merece, é porque você está com Ele. Amém, queridos? Glória a Jesus. Então vamos voltar para o Salmo 24 e eu quero ser muito breve hoje aqui. Nós já estamos, queridos, sentados com Ele. E você diz assim: então o que eu tenho que fazer? Primeiro, você e eu precisamos entender que nós estamos lá pela graça. Não é à toa que que o Efésios 2 diz entre parênteses ali: pela graça sois salvos. Amém? Então quando nós oramos, quando nós ministramos, quando nós operamos como igreja nessa terra, porque você pode dizer assim: mas como que você diz que eu estou no céu, que eu estou em Sião, que eu estou em Jerusalém, e a Bíblia diz isso, se eu estou sentado aqui? O seu corpo está aqui, mas o seu espírito está pronto. O seu espírito, querido, está pronto, está agarrado com Jesus. E o que é o arrebatamento da igreja? É quando tudo subir. E o que a gente tem aprendido aqui? Que espiritualmente nós já estamos com Cristo. Amém, queridos? Sentados com Ele nas regiões celestiais. Eu quero saber se eu estou com Cristo ou se eu não estou. É só você fazer uma coisa: de qual lugar que eu tenho saudade? Mas a nossa alma, a nossa vida, a nossa carne,
esse processo de santificação que ainda está acontecendo, faz com que a nossa alma, às vezes, deseje o céu, as coisas celestiais, e às vezes deseje a terra. Por isso que ele precisa nos guiar. Por isso que o Salmo 23 é importante, porque o Salmo 23 vai falar dessa desintoxicação que cada um de nós precisa ter, para que a cada dia a gente deseje menos as coisas do mundo e mais a glória de Deus. Amém, irmãos? Mas eu tenho certeza que você e eu, a cada dia, estamos desejando mais o Senhor e menos as coisas da terra. Ainda que hoje nós falemos assim, ainda não está perfeito, mas estamos progredindo. Amém, querido? Estamos progredindo, estamos avançando. Eu gosto de falar isso, irmão. A igreja não vai completar a carreira sem que Jesus pegue ela no meio do caminho, ou pelo menos no finalzinho do caminho. O Senhor volta e a igreja está caminhando, mas ainda não estará perfeita, mas pelo menos vai estar caminhando. Amém? Então, se você hoje é uma pessoa que está caminhando, que está desejando caminhar. Agora, se você é alguém que fala assim, eu estou pecando e estou gostando, essa palavra você não vai entender. Agora, se você é alguém que peca, como eu, mas fala assim, puxa, estou errado, Deus me ajuda, errei, me perdoa, vou tentar de novo, vou deixar o Espírito Santo me guiar, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome, guia-me às águas tranquilas, eu vou entregar a minha vida para Ele guiar. Então, o que vai acontecer? Aos poucos, a sua alma, o seu sentimento, suas emoções vão estar sendo transicionadas para o céu também. O que Paulo diz? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E eu tenho certeza, se você está caminhando com Jesus, a cada dia você está pensando mais nas coisas do céu do que nas coisas da terra. Mas eu ainda penso um pouco nas coisas da terra. Eu também, mas já pensei mais. O que não pode, irmão, é você caminhar com Jesus e falar assim, não acontece nada. Então é sinal que você não está caminhando com Jesus. Mas se você tem a cada dia desejado mais avançar e está avançando, o Senhor está dizendo, você também está subindo. E aquele grande dia, quando a trombeta tocar, sabe o que vai acontecer? Aquele que já está subindo vai terminar de subir. E a Bíblia diz que os nossos corpos serão transformados. Amém, irmãos? Por quê? Porque no espírito e na alma nós já subimos. Não se espante comigo não, mas o arrebatamento já começou faz tempo. É que a gente só acha que Deus só lê na Bíblia o arrebatamento do corpo. Tem um arrebatamento do corpo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu ao som de trombeta. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que estamos vivos, seremos transformados. E juntamente com eles seremos arrebatados. Para estar com o Senhor nos ares. E com Ele estaremos para sempre. Isso é o arrebatamento do corpo. Daquele que morreu há não sei quantos anos atrás, mas que pelo poder da ressurreição vai ressuscitar. E daquele que está vivo hoje com esse corpo mortal, que de alguma forma vai ser transformado pela glória de Deus. Então Deus vai ter, irmão, Jesus vai ter, você sabe disso, um novo povo, um povo diferente de todos os povos que já viveram nessa terra. Mas que povo é esse? É um povo que já está lá no espírito, que está subindo na alma e que vai subir no corpo naquele grande dia. Eu quero dizer para você algo muito sério para a gente terminar. Se o arrebatamento não começou para você, é muito provável que ele também não termine. Se o arrebatamento já não arrebatou o teu espírito, se você já não é alguém que se assenta com ele hoje, querido, nas regiões celestiais, se você já não pode, se eu e você não podemos olhar para essa palavra e dizer, eu já estou em Sião,
Como diz Hebreus 12. Se tudo que rege a nossa vida são coisas terrenas, eu quero te dizer uma coisa, com todo amor: não ache que o arrebatamento do corpo será algo para você. Porque Jesus não vai arrebatar ninguém no corpo que ele já não tiver arrebatado na alma, no espírito e na alma mesmo. Sabe quem serão os arrebatados? São aqueles que já estão caminhando em direção a ele. Esses que serão arrebatados são aqueles que já foram capturados pelo Espírito. São aqueles que estão ouvindo essa pergunta: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem habitará no teu santo lugar? Aí a gente olha para isso e a gente vê assim: aquele que é limpo de mãos, minha mão não é limpa. Aquele que é puro de coração, puxa, meu coração não é tão puro. Aquele que não entrega a sua alma à vaidade, eu acho que eu vou ficar aqui. Aquele que não jura enganosamente. Mas sabe de quem o Senhor está falando? O Senhor está falando dele, Cristo Jesus. Você reparou que aqui não está falando aqueles, mas está falando aquele. Porque ele, meu irmão, foi provado em todas essas coisas e venceu. Amém, querido? E agora a nossa esperança não é olhar para esse versículo e dizer: eu não posso isso, eu não posso aquilo. A nossa esperança é dizer: eu preciso estar com ele, porque ele tem autoridade para abrir os portões dos celestiais. Eu não estou dizendo que ninguém vai morar no céu em ruas de ouro, nada disso. Eu estou dizendo acessar a essa realidade. Fique de pé nessa noite, querido. Pastor, o que eu preciso fazer? Você só precisa estar com ele. Querido, Jesus falou assim: quem quiser vir após mim. Fala comigo: após mim. Pegou ou não? Ele está indo, você está onde? Após ele. E qualquer coisa que se oponha a ele, se nós estivermos após ele, tudo que abre para ele vai abrir para nós também. É isso que está dizendo aqui. Eu creio nisso, meu irmão. Eu creio que nós começamos o Salmo 21 dizendo: o juízo é iminente. Todos os homens, filhos da ira, destinados à morte, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Mas aquele cujo sangue clama mais alto e mais forte do que o sangue de Abel, aquele que o autor de Hebreus diz assim: não rejeite-o, não rejeite-o. Ninguém será culpado pelo que fez. Os que forem culpados serão culpados pelo perdão que rejeitaram. Um dia, meu irmão, todos nós estaremos diante do Senhor. E o Senhor vai dizer: não precisa dizer o que você fez, eu já sei o que você fez. Mas você está aqui, você será condenado. Não é porque você fez essas coisas. Porque se for pelo que fez, Deus diria assim: eu vou condenar todo mundo. Mas um dia eu enviei o meu filho, e você rejeitou o sangue dele. Assim como Esaú rejeitou o direito da primogenitura, você rejeitou o sangue dele. Deus não quer julgar ninguém. Deus não quer condenar ninguém, melhor dizendo. Nunca quis. A vontade de Deus, segundo a Bíblia, é que todos os homens sejam salvos. Se alguém vai para o inferno, se alguém vai sofrer o dano da segunda morte, o Geena de Apocalipse, a separação eterna de Deus, não é porque fez algo errado, porque se fosse por fazer algo errado, eu era o primeiro dessa fila. Mas é porque rejeitou o perdão. Não rejeite o que vos fala. Você sabe qual que é o problema dessa geração? É que acha que quando a gente está falando aqui,
está buscando gente para ser crente, membro da igreja. Ah, estou pregando aqui para você ser membro. Eu não estou nem aí, eu não quero que você seja membro daqui. Eu não estou pregando para você virar membro dessa igreja. Eu estou pregando para você ser salvo. Para você entender que todos nós pecamos, mas que um dia o sangue dele foi derramado. E nós que estamos destituídos da glória, sabe o que agora fala? Agora nós podemos entrar nessa glória. Por quê? Porque ele é o Rei da glória. Eu não posso rejeitar essa salvação. Nas palavras de Hebreus, como escaparemos nós se rejeitarmos tão grande salvação? Salmo 21, o Salmo do juízo. Ele vai pegar o arco e vai encher o arco com os seus santos e vai julgar as nações. As nações serão pisadas. Os homens serão exterminados. Isaías 12, Isaías 13, Isaías 24, Apocalipse 19. Vários textos. Malaquias 4, Zacarias 14. As nações serão exterminadas, porque receberam todas as oportunidades. E alguém diz, isso é injusto. Ele diz, não, porque quando Daniel viu aquele que subia, ele ouviu que o ancião de dias deu para ele, tudo é teu, tudo é dele. Sabe por que alguns de nós seremos, não vou dizer alguns de nós, mas alguns serão exterminados? Porque tudo é dele. Todas as coisas são dele. Você não é seu, você é dele. Toda a terra é minha. As nações, os povos, o mundo e tudo que nele habita, tudo é do Senhor. O reino é do Senhor, tudo é do Senhor. Essa é a visão que Daniel viu. Aquele homem subindo e recebendo todas as coisas. Que tremendo, irmãos. Esse homem que morreu na cruz, esse homem que nos diz, eu quero ser o seu pastor, te guiar. Eu quero guiar a sua vida. Esse homem que está falando para nós, não guie a sua própria vida. Não governe a sua própria vida. Deixe que eu guie você. Guia-me mansamente às águas. Entrega essa liderança da sua vida para mim. Mas o tempo todo, sabe o que tem acontecido, irmãos? O tempo todo os homens rejeitam esse homem. Rejeitam o sangue, rejeitam a liderança dele. Negam ele. Mas não será assim conosco. Amém, irmãos? Porque ele é o Rei da glória. E nós queremos estar com ele. Amém? E os portais eternos, os portais da eternidade só se abrem porque nós estamos após ele. Quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Maria, não me toque agora, porque eu ainda não fui ao Pai. Mas quando ele vai ao Pai e recebe todas essas coisas, ele desce e ele toca as pessoas durante 40 dias. E um dia ele sobe de novo e diz, um dia eu vou voltar. Ah, mas quando eu voltar é outra realidade. Ele é o Rei da glória. Amém? Se você ainda não fez, querido, pense nisso. Entregue a sua vida à liderança desse Deus. Esquece esse negócio que estão te chamando para ser evangélico ou membro de igreja. Esquece isso. Depois você pensa nisso. Por hora, pense nisso. Pense no Rei da glória. Naquele que é Senhor de todas as coisas. Ah, não, mas eu quero continuar cuidando da minha vida. Paciência. Amém. Esaú quis. Nós temos todo o direito, não deveríamos, mas temos todo o direito de fazer como Esaú. Embora tenhamos sido avisados o tempo todo, não façamos como Esaú, que rejeitou, que disse, essas coisas eu rejeito, eu prefiro continuar vivendo do meu jeito. Amém. Mas nós não, nós vamos valorizar, amém, o sangue dessa aliança maravilhosa. Esse é o sangue da mesa. Esse é o sangue que é derramado por vós. Esse é o pão que é partido. Para isso que nós estamos aqui, irmãos, para lembrar toda essa obra maravilhosa. Amém? Eu estou muito confiante
que um dia, aleluia, todos nós estaremos com Ele, numa glória que a Bíblia diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não penetrou no coração do homem. Não me peço para explicar, não tem como explicar. É uma glória inexplicável, inimaginável, insondável. Não dá para explicar nada. Mas eu tenho certeza. Por quê? Porque você merece? Não, porque Ele é o Rei da glória. Só por isso. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.